Olá, muito boa noite. O tema para o nosso encontro de hoje será transubstanciação, né? Nós postamos um vídeo a respeito de consubstanciação e agora vamos fazer um sobre transubstanciação. Transubstanciação é a conjunção de duas palavras latinas, trans, além, e substantia, substância, e significa a mudança da substância do pão e do vinho na substância do sangue de Jesus Cristo no ato da consagração. Isto significa que esta doutrina defende e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. É adotada pela Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, Igreja Luterana e igrejas calvinistas. Creem na presença real, mas não na transubstanciação. A crença da transubstanciação se opõe à da consubstanciação, que prega que o pão e o vinho se mantêm inalterados, ou seja, continuam sendo pão e vinho. Na Igreja Católica Romana, o dogma da transubstanciação baseia-se nas passagens do Novo Testamento em que Jesus diz no discurso do pão da vida: O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. O meu corpo é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E no fato de que Jesus, ao tomar o pão em suas mãos na última ceia, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei isto, o pão é o meu corpo, que é entregue por vós, afirmada a comunhão do fiel a Cristo, de maneira analógica à união da vida trinitária. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também o que me come viverá por mim. A primeira vez que Jesus anunciou este alimento, os ouvintes ficaram perplexos e desorientados, e Jesus insistia na dimensão das suas palavras. Em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. A Igreja ensina que há uma transformação da substância, mas não dos acidentes, ou seja, os acidentes como odor, sabor, textura, forma, cor permanecem, mas já não são mais pão e vinho, e sim corpo e sangue, por um milagre de Cristo ao proferir as palavras sagradas. Substância significa o que faz uma coisa ser ela mesma, ou seja, sua essência, por exemplo. A forma de um chapéu não é o chapéu próprio, nem é a sua cor, nem é seu tamanho, nem é sua aspereza, nem qualquer outra coisa sobre o chapéu perceptível aos sentidos. O chapéu próprio, a substância, tem a forma, a cor, o tamanho, a aspereza e as outras aparências, mas é distinto dessas. As aparências que são referenciadas pelo termo filosófico acidentes são perceptíveis aos sentidos, mas a substância não é. Quando em sua última ceia Jesus disse: Isto é meu corpo, o que ele tinha em suas mãos tinha todas as aparências do pão. Entretanto, a Igreja acredita que a realidade subjacente foi mudada de acordo com o que Jesus disse e que a substância do pão foi convertida à substância de seu corpo, ou seja, era realmente seu corpo, mesmo que todas as aparências que são abertas aos sentidos ou à investigação científica sejam ainda aquelas do pão, exatamente como antes. A Igreja acredita que a mesma mudança da substância do pão e do vinho ocorre em cada celebração da Eucaristia. O pão é mudado no corpo de Jesus, mas dado que Jesus, ressuscitado dos mortos, está vivendo, não somente seu corpo está presente, mas Jesus ao todo, corpo e sangue, alma e divindade. O mesmo é verdadeiro para o seu sangue. Para a Igreja, por meio da transubstanciação, Cristo está realmente, verdadeiramente e substancialmente presente sob as aparências remanescentes do pão e do vinho. A transformação permanece pelo tempo em que as aparências remanescerem. Por esta razão, os elementos consagrados são preservados, geralmente em um tabernáculo, para que a sagrada comunhão possa ser dada aos doentes ou a quem está morrendo, e também de forma secundária, mas ainda muito estimada, para a finalidade de adoração. O conceito de transubstanciação é acompanhado pela distinção inequívoca entre substância ou realidade subjacente e acidente, ou perceptível pela aparência. Isso salvaguarda ao que é considerado pela Igreja
como dois erros mutuamente opostos. O primeiro seria considerar que a presença de Cristo na Eucaristia é meramente figurativa, pois a mudança da substância é real. O segundo seria a interpretação que se come canibalisticamente a carne corpórea e o sangue de Cristo, pois os acidentes permanecem reais, não uma ilusão. Tradição. Outra origem é a tradição da Igreja, que se originou com Santo Inácio de Antioquia, 107 depois de Cristo, discípulo de São João, ao confrontar os docetas, grupo gnóstico do primeiro século, que não acreditava que Jesus tenha tido um corpo carnal, mas era um Deus com um corpo etéreo. A crença gnóstica era de que a matéria seria um invólucro aprisionando um espírito bom. Portanto, não aceitavam que comesse o corpo de Cristo, já que para eles era matéria e, portanto, mal em essência. Dizia, pois, Santo Inácio em sua carta aos Esmirnenses, no versículo 5, de que me vale um homem, ainda que me louve, se blasfema contra o meu Senhor, não confessando que ele assumiu carne? E na mesma carta, no versículo 7, abstêm-se eles, os docetas, da Eucaristia e da oração, porque não reconhecem que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Seguindo a tradição, o Quarto Concílio de Latrão, 1215, defendeu a veracidade da doutrina da transubstanciação e o Concílio de Trento, 1545 a 1563, afirmou que pela consagração do pão e do vinho opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue, a esta mudança. A Igreja Católica chama de modo conveniente e apropriado transubstanciação. A transubstanciação ocorre durante a missa quando o sacerdote ministerial, padre, bispo, realiza os sacrifícios eucarísticos, fazendo as vezes de Cristo, in persona Christi, repetindo as palavras ditas por Jesus na última ceia, isto é, o meu corpo, este é o cálice de meu sangue. A expressão in persona Christi refere-se a algo mais do que em nome, ou então nas vezes de Cristo. Para a Igreja, essa expressão significa na específica identificação com Cristo, que é considerado ao mesmo tempo o autor e sujeito deste seu próprio sacrifício, no que verdadeiramente não pode ser substituído por ninguém. Há uma pequena diferença entre católicos romanos e ortodoxos. Os primeiros creem que a transubstanciação ocorre pela repetição das palavras de Cristo, que tem o poder de transformar o pão em carne e o vinho em sangue. Os ortodoxos creem que isto ocorre na epíclese, frase precedente às palavras de Cristo, onde se invoca o Espírito Santo sobre as santas oferendas, pão e vinho. A Eucaristia é um mistério de fé, dizia Cirilo de Jerusalém. Não has de ver o pão e o vinho simplesmente como elementos naturais, porque o Senhor disse expressamente que são o seu corpo e o seu sangue. A fé tu assegura ainda que os sentidos possam sugerir-te outra coisa. Segundo Paulo VI, toda explicação teológica que queira penetrar de algum modo neste mistério, para estar de acordo com a fé católica, deve assegurar que na sua realidade objetiva, independentemente do nosso entendimento, o pão e o vinho deixaram de existir depois da consagração, de modo que a partir desse momento são o corpo e o sangue adoráveis do Senhor Jesus que estão realmente presentes diante de nós sob as espécies sacramentais do pão e do vinho. Milagres eucarísticos. Alguns fenômenos que corroboram a doutrina católica nesse sentido são chamados milagres eucarísticos. Há uma grande variedade destes, sendo que dentre os principais temos o milagre eucarístico de Lanciano, Cássia, Orvieto, Santarém, Seefeld, Daroca, Naju, Hasselt, Faverne, Regensburg, Ofida, Turim, Ferrara, Siena. Há muitos outros ainda de menor divulgação, mas não menos importantes para o catolicismo. Na comunhão anglicana. A doutrina anglicana não se expressa sobre a forma
se transubstanciação, consubstanciação ou apenas símbolo, de tal forma que a ala católica, anglo-católicos, creem na substanciação. A ala protestante acredita na consubstanciação. E alguns grupos veem a ceia ou Eucaristia apenas símbolo, ou seja, apenas para lembrar Jesus Cristo. Apesar disso, no livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a oração de pós-comunhão da Eucaristia II é claramente uma afirmação transubstancialista, corroborando a identidade inclusivista da comunhão anglicana. Então fica aí, né, essa nossa colaboração a respeito de transubstanciação, uma vez que nós já postamos então um outro vídeo sobre consubstanciação. E se você quiser também alguns assuntos paralelos ou referentes, pode ver Corpus Christi, Eucaristia, Ordem Sacerdotal, né? Então vamos ficando por aqui. Até um próximo Hangout. Uma boa noite. Inalterados, ou seja, continuam sendo pão e vinho. Na Igreja Católica Romana, o dogma da transubstanciação baseia-se nas passagens do Novo Testamento em que Jesus diz no discurso do pão da vida: o pão que eu hei de dar é a minha carne. Olá, muito boa noite. O tema para o nosso encontro de hoje será transubstância. A Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, Igreja Luterana e igrejas calvinistas creem na presença real, mas não na transubstanciação. A crença da transubstanciação se opõe à da consubstanciação, que prega que o pão e o vinho se mantêm em substância, e significa a mudança da substância do pão e do vinho na substância do sangue de Jesus Cristo no ato da consagração. Isto significa que esta doutrina defende e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. É adotada pela Igreja Católica, ação. Nós postamos um vídeo a respeito de consubstanciação e agora vamos fazer um sobre transubstanciação. Transubstanciação é a conjunção de duas palavras latinas, trans, além, e substantia,